Vamos falar um pouco aqui mais sobre análise técnica e nós vamos aprender um pouco mais sobre pivôs. E os pivôs são essenciais para nós realizarmos boas entradas, entender mudanças de tendências e principalmente para nós tomarmos posições sem que a negociação vá contra nós. E é muito importante identificar os pivôs corretos. Por isso que nós vamos falar sobre isso, né? Que tem pontos de pivô que são uma verdadeira furada. Às vezes a pessoa se concentra nesses pontos, começa a operação baseando-se nesses pontos e logo encaram uma forte tendência contra ao que ela imaginou. Eu separei um pequeno pedaço aqui para a gente poder ilustrar isso. Esse aqui é um gráfico de 5 minutos, já já a gente vai ver ele aqui por inteiro, mas baseando-se nesse gráfico, nós podemos imaginar aqui que nós temos alguns pontos, né, onde o gráfico ele atingiu uma altura maior, como aqui, aqui e aqui. Então, talvez, se nós fôssemos operar comprados aqui, um trader iniciante, ele observaria que aqui também foi um pequeno pivô e falaria: olha, eu posso estar presenciando uma mudança de tendência. Eu observo que está havendo fortes quedas, mas como me deu esse pivô aqui, pode ser que daqui por diante exista uma alta interessante. Ele pode não estar errado na leitura, mas será que este aqui pode ser considerado um pivô verdadeiro sinalizador de que haverá uma alta? Se nós formos observar, nós temos aqui uma confluência, né? Porque toda hora o valor está batendo nessa confluência e parece que o mais natural a acontecer é um retrocesso para esse ponto. Por que talvez um trader iniciante ache que aqui vai haver a alta, né? Porque ele pode entender, como nós falamos, que agora essa é a linha correta. Porque ele interpretou este ponto como sendo um ponto de pivô. Mas é um ponto de pivô verdadeiro mesmo, onde a pessoa pode confiar que aqui a negociação vai ser bem sucedida? Não. Isso é o que nós chamamos de pivô, que é uma verdadeira furada. E como é que nós podemos identificar facilmente esses pivôs? Simples. Nós conseguimos encontrar aqui uma confluência, correto? Onde o preço batia sempre nessa confluência e voltava. Um pivô verdadeiro, ele estaria fora dessa LTB, dessa linha de tendência de baixa. Se o gráfico tivesse feito isso aqui, tivesse vindo aqui, por exemplo, né? Em seguida vindo aqui, aí sim, e voltado um pouco, né? Aí sim nós podemos dizer que aqui é um pivô seguro. Porque houve um rompimento dessa linha de tendência de baixa para um novo cenário. Agora, quando se formam pivôs dentro da confluência, estes não são confiáveis. Esse não foi confiável. Olha aqui um outro exemplo. Ó. Esse aqui não foi confiável, tanto que houve uma queda maior ainda. Aqui não houve uma superação muito grande. Então a gente tem que observar esses aspectos, tá? Se formos olhar da onde a gente tirou esse trecho, foi exatamente daqui, desse pequeno pedaço.
aqui, mais especificamente. Então a pessoa veio e fez a compra bem nesse ponto, exatamente aqui nesse ponto. E o que aconteceu? Ela teve uma queda, uma correção que quase passou aqui dos 50% da alta, tomou um calor danado. Se a pessoa colocou um stop logo abaixo aqui do candle, né, ela foi estopada, bem abaixo do candle, ela foi estopada e a negociação continuou voltando. Então, esse não é certamente um local confiável para nós colocarmos, entendermos que vai ser um pivô de alta. O que seria aqui o pivô correto, o pivô verdadeiro, no nosso exemplo? Seria esse aqui. Tá? Porque nós vemos que, inclusive, até esse aqui poderia ser considerado, porque se nós formos pegar a confluência, já houve uma fuga, houve o pivô, e aí o que nós vamos esperar, né? A gente sempre fala aqui da paciência, então nós teremos que esperar o momento correto da entrada. E o momento correto dessa entrada seria bem na superação desse pivô. Então repare, se nós esperamos, saiu da confluência, voltou um pouquinho para a confluência e depois ultrapassou esse pivô com uma alta, aí a gente pode ficar tranquilo na nossa operação, porque nós tivemos aqui um ganho de não muitos pontos, 97 pontos, mas mesmo que a negociação voltasse, a pessoa teria ali 40 pontos, né? Então uma pequena perca e logo em seguida uma forte alta de 200 e poucos pontos. Então é isso, né? Você sempre vai encontrar pontos altos e vai entrar nas superações desses pontos altos. Como por exemplo aqui, né? Nós tivemos mais um pivô aqui. Quando houve a superação desse pivô, aí sim a gente entra. Mas sempre levando em conta isso, nós vamos escolher pivôs que não estejam ali presos numa confluência. Tá? Então, voltando aqui para o nosso punch, por exemplo, nós poderíamos ter um gráfico como este se formando. Numa subida, né? Será que aqui a gente pode considerar como um pivô bom para, por exemplo, uma reversão? Não, porque se nós formos olhar, nós estamos ainda numa confluência. Está tudo dentro da confluência. Agora, se ocorre isso aqui, esse ponto aqui já pode ser um local interessante para a gente fazer uma venda aguardando uma queda, porque se formou um pivô fora da LTA, num ponto mais baixo, mostrando uma inversão. Isso aqui dá muito certo. Normalmente o preço vem, tenta recuperar a LTA que ele estava e logo em seguida ele desaba. Tá? Esse é um exemplo aqui, quando você vai trabalhar numa LTA, e é um rompimento dessa LTA, e a formação fora, do primeiro pivô fora dessa LTA, é um ponto interessante para quando houver a superação dele, que seria nesse ponto aqui, né? A gente faz a venda e consegue entrar num trade legal. Agora, se fosse, por exemplo, uma tendência de baixa, nós teríamos algo assim. Repare que nós temos vários pontos, mas ainda dentro de uma
conciliação. Nada de novo. Nenhum desses pivôs são confiáveis. Agora, se a gente tem um pivô que sai dessa conciliação e forma um ponto mais alto, fora da linha de conciliação, aí sim pode ser um ponto interessante para nós. Nós vamos aguardar a correção e aí, muito provável, o preço vai fazer isso aqui. Aí nós vamos entrar bem nesse ponto, na superação do pivô. Quando nós fazemos isso, normalmente, não estamos dizendo que é 100%, tá? Porque nada é 100% no mundo dos traders, né? No mundo da análise técnica, mas normalmente quando a gente toma esse cuidado de observar esses tipos de pivôs e essas entradas, normalmente a gente não toma calor nenhum e logo você consegue sair, né? Proteger a sua negociação e acompanhar todo o lucro acima ou todo o lucro abaixo. Tá bem? Então, esses são os pivôs verdadeiros, que nós podemos chamar de verdadeiros mesmo, e dessa forma você vai conseguir identificar aqueles falsos pivôs que acontecem durante as negociações que não levam a lucro nenhum. Tá bom? Espero que tenham gostado. Não esqueçam aí de se inscrever no canal caso não tenham se inscrito ainda. E recomendem, por favor. Inclusive, deixem seus comentários, né? Se surgiu alguma dúvida no que foi explicado, se querem aprofundar mais em algum outro aspecto que nós não comentamos aqui, fiquem à vontade. Coloquem aí os seus comentários para que nós possamos responder. Tá bom? Valeu!